Aleluias. Glórias a Deus. Quem aceita a paz do nosso Senhor Jesus? Então exalte ao nome dele nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Convido os irmãos que já estão em pé para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Aleluia. Os irmãos também podem acompanhar no telão. Vamos fazer a leitura e na sequência faremos uma oração para o Senhor falar conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos ao Senhor. Santo Pai, Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome nessa noite. Nós estamos aqui, ó Deus, como a tua igreja, a tua noiva reunidos, para ouvir do teu Espírito Santo uma palavra aos nossos corações, uma palavra que vem alimentar a nossa alma e o nosso espírito, pois nós bem sabemos, Pai, que só Tu tens palavra de vida eterna, e aqui estamos clamando ao Senhor mais uma vez, para falar aos nossos corações nessa noite, trazendo respostas, curando feridas, Pai, dando força e consolo. O Senhor sabe a condição do coração de cada um que está aqui neste culto, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, que tem a palavra de vida eterna, fale a cada coração. Que não haja nada de mim, mas que haja tudo do Senhor. Neste momento eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Se exaltado. Podeis se assentar e se sentirem, exaltem ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos. Pela graça do Senhor, nós daremos continuidade à série de pregações que foi intitulada de Discípulos. No último domingo, nosso irmão Fernando, ele ministrou acerca de 3 públicos que rodeavam Jesus. Ele falou sobre a multidão, sobre os seguidores e sobre os discípulos. Aleluia. E todos aqueles que acompanharam a essa ministração foram edificados. Eu fui edificado. E o nome do Senhor foi exaltado. Aleluia. E hoje nós daremos sequência a mais um tema, que é o preço do discipulado. Oh, aleluia. Mas, que preço? Como assim?
Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou nunca tenha ouvido uma pregação que fala acerca de um preço que a Bíblia diz no Novo Testamento. Esse é o preço que todo aquele que quer ser discípulo de Cristo Jesus tem que estar disposto a pagar. Mas se é um preço que nós teremos que pagar, não está falando de salvação. Porque quando falamos de salvação, não somos nós quem pagamos o preço. Quem pagou o preço foi Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para nós sermos perdoados, justificados e regenerados. Aleluia. Então, esse texto não fala de salvação. Esse texto ele vai falar acerca do reino de Deus. E quando a palavra do Senhor, ela trata sobre a salvação, nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como nós também vimos em uma das séries passadas sobre a reforma protestante, a salvação ela é pela graça, por meio da fé. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos, não é, Ismael? Aleluia. Nós não precisamos fazer nada, só verdadeiramente crer na morte e ressurreição de Jesus o Cristo. Dessa forma nós recebemos o presente de Deus, que é a salvação eterna. Então o preço do discipulado não tem relação com a salvação. O preço do discipulado tem relação com o reino de Deus. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite. Aleluia. E avançando no texto, deixe o Senhor, Ele ministrar no seu coração. Não endureça o seu coração. Esteja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele está aqui, e Ele quer falar com você nesta noite, em particular. Dê lugar para Ele, aleluia, glórias a Deus. Então o texto base ao qual lemos, ele começa dizendo: ora, ia com Ele uma grande multidão. E quando nós lemos no Evangelho acerca do ministério de Jesus, nós vemos em diversas passagens falar sobre multidão. Aleluia. E quando nós lemos sobre multidão, nós veremos que, vamos voltar alguns versículos, no mesmo capítulo, nós veremos que Jesus, Ele estava a ensinar algumas lições que são extremamente importantes. Os irmãos podem em sua casa voltar nos versículos anteriores e atentar para essas lições também. E Jesus estava a ensinar sobre essas lições enquanto ele tinha uma refeição na casa de um dos líderes dos fariseus. E quando Jesus sai dali, ele dá continuidade a uma viagem que era em direção a Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que grandes multidões o acompanhavam. Quando nós começamos a meditar no ministério de Jesus Cristo, nós veremos que Jesus Cristo, Ele era muito famoso. A multidão fez de Jesus alguém muito famoso. E havia ali muitos simpatizantes com Jesus. Multidões, diz a palavra de Deus, que seguiam a Jesus praticamente em todos os lugares. Era muito difícil de Jesus se desvencilhar da multidão para ir orar, por exemplo. Quando nós lemos no Evangelho, a todo momento a multidão estava seguindo e acompanhando, querendo ter com Jesus. Aleluia. Mas Jesus, ele não estava preocupado em agradar a multidão, mas Jesus, ele estava preocupado em agradar ao Pai. Oh, aleluia. Talvez tenhamos pessoas aqui na igreja ou no seu lar, que você seja muito conhecido, ou talvez até famoso, em algumas esferas da vida, talvez no trabalho, talvez entre os seus familiares, talvez você seja muito conhecido e famoso entre a sua vizinhança, ou na igreja, ou na escola, faculdade, eu não sei. E você que tem essa característica de ser bastante conhecido e famoso, as pessoas elas criam
certas expectativas em cima de você. Expectativas que você não pode frustrar. Porque se você começa a contrariar essas pessoas, elas passam a te rejeitar. E a sociedade ao qual nós estamos inseridos, ela tem cada vez mais criado certos rótulos que forçam essas pessoas a seguir determinado tipo de comportamento. E por causa dessa pressão que vem da sociedade, que nós vemos aí afora, mesmo dentro da igreja, muitos acabam cedendo e abrindo mão de princípios e valores para agradar a multidão. Aleluia. Mas Jesus, ele não se importava em ser rejeitado pela multidão. Jesus, ele não se importava com o que o povo falaria ou pensaria deles. O que importava para Jesus era fazer a vontade do Pai. Oh, aleluia. E quando Jesus fazia a vontade do Pai, as pessoas que estavam próximo dele recebiam o bem de Deus, mesmo que naquele momento elas não conseguiam compreender. Então, quando eu e você fazemos a vontade de Deus, nós estamos automaticamente fazendo bem àqueles que nos rodeiam, mesmo que eles não compreendam. Porque a vontade de Deus, ela não só traz o bem para as nossas vidas, mas afeta a todos que estão ao nosso redor. Que nessa noite, meus irmãos, nós não estejamos prontos, que nós não estejamos sedentos, que nós não estejamos inclinados a agradar a multidão, mas agradar a Deus, o nosso Pai que está no céu. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E o texto diz que ia uma grande multidão com Jesus, e Jesus então ele se volta àquela multidão e ele diz: se alguém vier a mim, não aborrecer a pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus então, ele se vira, e ele se dirige àquela multidão que seguia ele, e ele começa a falar sobre o preço do discipulado, que é o tema que o Senhor escolheu para falar comigo e com você nessa noite. Aleluias. E o irmão Fernando, como eu mencionei há pouco, ele falou sobre 3 públicos que rodeavam a Jesus. Onde Jesus ia, havia esses 3 públicos: a multidão, os seguidores e os discípulos. E daquela grande multidão surgiam seguidores, e dos seguidores alguns se tornavam discípulos. E o Senhor pergunta a mim e a você nessa noite: de qual público nós fazemos parte? Nós somos multidão, nós somos seguidores, ou nós somos discípulos de Cristo? E quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós veremos que a multidão são aqueles que estão interessados só em receber de Deus, aqueles que continuamente estão buscando por curas, por milagres, por maravilhas e prodígios, aquelas coisas que agradam a si mesmo. Essa é a característica da multidão. E os seguidores não, eles buscam o conselho do Senhor. Mas mesmo os seguidores que buscam o conselho do Senhor não estão dispostos a obedecer ao Senhor em tudo. Nós vemos na palavra do Senhor um exemplo que é Nicodemos, que se achega a Jesus durante a noite e vai pedir um conselho a Jesus, e ele reconhece a Jesus como sendo Cristo o Senhor. Mas Nicodemos, ele não estava disposto a abrir mão do seu privilégio, aquele privilégio que ele tinha junto aos fariseus, para seguir a Jesus como um discípulo. Nicodemos era um seguidor de Cristo. E nós temos os discípulos, que são aqueles que partilham de profunda intimidade e comunhão com Cristo,
mediante uma vida de renúncias, buscando servir no reino de Deus. Esses são os 3 públicos que rodeavam a Jesus. E novamente o Senhor torna a nos perguntar nesta noite: de que público nós fazemos parte? O Senhor nos chama para uma reflexão nesta noite. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Olhe para si, olhe para o seu comportamento, olhe para aquilo que você tem feito a Jesus. E reconheça de qual público você tem fazido parte. De qual público você tem feito parte. Aleluias. E deixe o Senhor tratar no seu coração nesta noite. Aleluias. Então o Senhor, Ele está a falar àquela multidão sobre o preço do discipulado. Sobre o preço que aqueles que querem seguir a Cristo como um discípulo têm que estar disposto a pagar. Então existe um preço. Aleluia. E o primeiro custo que nós veremos na palavra do Senhor mencionado por Jesus é que nós devemos renunciar à nossa família. É forte. Este é o culto com a família. E a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos rejeitar, nós devemos renunciar à nossa família. Olha o que disse Jesus, aleluia. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele não estava dizendo que nós devemos destratar os nossos familiares. Jesus não estava dizendo que nós devemos encher a paciência dos nossos familiares. Jesus não estava dizendo que nós deveríamos tratar mal os nossos familiares, não. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe. E a palavra do Senhor diz que os pais não devem aborrecer os seus filhos. E que nós devemos amar ao nosso próximo, como Jesus nos amou. Então o que Jesus queria dizer aqui? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 16:13: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora entenda, essa não é uma comparação entre a nossa família e dinheiro. Mas o ensinamento aqui, neste trecho da palavra, é que vai ter um momento em que você e eu, nós teremos que escolher entre obedecer a Deus ou agradar alguém. Aleluia. E se nós realmente queremos ser discípulos de Cristo, nós teremos que obedecer a Deus. Mesmo que isso signifique chatear, frustrar planos, aborrecer aos nossos próprios familiares. Aleluia. E até os nossos projetos, e os nossos planos, e os nossos anseios, terem que ser deixados de lado. É necessário para aquele que quer ser discípulo de Cristo, ter a Deus e a sua vontade como prioridade máxima em sua vida. É isso que Cristo Jesus está dizendo aqui nesta noite. Oh, aleluia! Você estaria disposto a pagar este preço? Você estaria disposto, se necessário, renunciar à sua família para fazer a vontade de Deus? Você que diz para o Senhor: eis-me aqui, me use, Senhor. Se o Deus requerer de você, deixe a sua casa, deixe os seus pais, deixe os seus filhos e vá fazer a minha vontade. Você estaria disposto a pagar o preço? Aleluia. E o segundo custo a se pagar é renunciar aos nossos próprios interesses. Jesus vai dizer: e aquele que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Na nossa vida, todos nós, os que estão aqui no seu lar, isso é uma certeza, todos nós fazemos planos, nós temos projetos, e nós batalhamos para ter um futuro, para construir um futuro, para nós e para a nossa família, não é verdade?
Nós queremos viajar, queremos viver bem, queremos ter uma boa casa, queremos ter sucesso, queremos ser conhecidos e reconhecidos. E tudo isso é muito bom. Nós vemos na parábola do jovem rico que ele tinha uma boa vida. Ele era temente ao Senhor, ele guardava os mandamentos do Senhor. Então Jesus diz para ele: legal, mas ainda falta uma coisa. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós criamos certas expectativas. Quando eu tiver isso, quando eu conseguir isso, quando a minha vida estiver dessa forma, aí sim eu terei alegria nessa terra. Às vezes nós projetamos coisas terrenas, depositando a nossa alegria nisso, em planos, em projetos, em trabalhos, em situações, em lugares, achando que isso vai satisfazer a nossa alma e a nossa alegria neste mundo. Mas Jesus estava dizendo àquele jovem rico: ei, eu tenho algo maior, eu tenho algo grandioso, e eu quero que você faça parte, eu quero que você goze desta alegria junto comigo. Então Jesus, ele vai chamar aquele jovem rico para ser um de seus discípulos. Nós vemos na palavra do Senhor que aquele jovem rico, quase que imediatamente, ele passa a ter uma afeição triste, porque ele não conseguiria abrir mão dos seus pertences, da sua vida e da sua vontade, para seguir a Cristo como um discípulo. E quando nós lemos na palavra do Senhor, que nós devemos levar a nossa cruz, a cruz aqui aponta para a morte. É necessário que nós venhamos a morrer para nós mesmos e viver para Cristo, a fim de fazer apenas a sua vontade. Lembram dos seus planos? Agora você passa a abrir mão dos seus planos para viver os planos de Cristo. Você passa a abrir mão dos seus projetos para viver os projetos de Cristo. Você passa a abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai que está no céu. Aleluia. Assim como disse Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você estaria disposto a pagar este preço? A abrir mão dos seus projetos, dos seus planos, dos seus bens, do seu eu, da sua credibilidade, do seu ego? Você seria capaz de abrir mão de si por completo para permitir Cristo agir na sua vida? E Jesus vai dizer que quem não é capaz de renunciar à sua família, de renunciar à sua própria vida, não pode ser um discípulo dele. Isso é forte, meus irmãos. E este é o preço, e é um preço muito alto. Não nos enganemos, não é algo fácil, não é algo simples. Aleluia. Então Jesus, ele vai continuar no texto bíblico dizendo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer ou a rir dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E Jesus dá um outro exemplo dizendo: ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Da mesma maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Nos dois exemplos, o Senhor, ele está nos advertindo. O Senhor está nos advertindo aqui nesta noite, que nós devemos ser sensatos quanto à nossa disposição de seguir a Ele. Nós devemos pensar, nós devemos calcular. Oh, aleluia!
Porque tanto o construtor que não calcula o preço, o gasto, o recurso necessário para erguer uma torre, ele para pela metade. E o rei que não calcula o risco antes dele sair em batalha, ele pode perder a guerra, porque ele foi negligente. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Primeiro Ele diz qual é o preço: renunciar às nossas famílias, renunciar à nossa vida, renunciar ao nosso eu. E na sequência o Senhor vai advertir: é necessário calcular o custo. É necessário refletir sobre o custo primeiro. Você tem refletido sobre o custo de servir a Cristo como discípulo? Aleluia. E muitos vão levando a vida com Cristo para ver no que vai dar. Eu vou servindo a Cristo e vamos ver até onde vai. E não para refletir, não para calcular sobre aquilo que terá que abrir mão. Porque se você começa a seguir a Cristo como um discípulo, haverá um momento em que você terá que abrir mão de algo. E se chegar este momento, e você não tiver calculado o preço, como nesses 2 exemplos dados por Cristo, muito provável nós pararemos no meio do caminho. E as pessoas olharão para nós e rirão de nós. Então é necessário, meus irmãos, Cristo nos chama nessa noite para refletir sobre o custo do discipulado. Realmente estamos dispostos a seguir Cristo? Não é brincadeira, é algo extremamente sério. Servir a Cristo no seu reino é algo sério, é uma guerra contra as trevas. É o Deus Todo-Poderoso que trouxe o seu reino e nos chama a servir com Ele. Nós precisamos levar a sério. Não é de qualquer jeito, mas é do jeito de Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele repete diversas vezes: se você não faz isso, você não pode ser meu discípulo. Se você não renuncia, você não pode ser meu discípulo. Não é fácil ser o discípulo de Cristo, mas é prazeroso ser discípulo de Cristo. Aleluia. Partilhar de intimidade profunda, partilhar de comunhão sem igual com o nosso Deus, que supre todas as coisas em nossas vidas. Servir a Deus no seu reino. Aleluia. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos que o maligno está reinando neste mundo sobre aqueles que estão fora de Cristo. Mas a morte e ressurreição de Jesus deu a ele um lugar que está acima de todos os lugares. Ele foi coroado Rei e Senhor do universo, e Ele trouxe o reino de Deus. Ele nos convida nessa noite: vem reinar comigo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E esse é o preço. É uma renúncia total. Não é uma renúncia parcial. Não há negociação. Até aqui eu vou, Deus, mas aqui eu não consigo. Não. Se nós realmente queremos ser discípulos de Jesus, nós devemos morrer para nós e viver para Cristo. Aleluia. E quando a palavra do Senhor diz que nós devemos morrer para nós, e renunciar aos nossos familiares, e renunciar à nossa própria vida, não quer dizer que ao sairmos da igreja nós iremos abandonar a nossa família. Não quer dizer que nós começaremos a abrir mão de tudo que nós temos. Mas quer dizer que nessa caminhada com Cristo haverá um momento, e pode ser que seja necessário que nós abrimos mão do que temos, renunciemos à nossa família, para servir a Cristo como se deve, para servir ao reino de Deus. Aleluia. Será que estamos prontos e dispostos a pagar este preço? E a palavra fala diversas vezes, reforça em 2 exemplos,
que se nós não calcularmos esse custo, e se nós levarmos de qualquer jeito, vai chegar um momento em que você vai ser confrontado entre continuar deixando-se ser usado por Deus, ou virar as costas para Deus e dizer: não, eu não consigo a partir daqui, Deus. Eu não vou renunciar à minha família, eu não vou renunciar ao meu eu não vou abrir mão dos meus pertences, das minhas riquezas. E se nós fizermos isso, nós estaremos declarando para Deus: eu amo mais a minha família do que a Ti, Deus. Eu amo mais a mim do que a Ti, Deus. Eu amo mais os meus pertences do que a Ti, Deus. Isso é o que diz na palavra do Senhor. Isso é o que é aborrecer. Não tem como você negociar. Ou você ama a Deus acima de tudo, ou você não ama. E se você não ama a Deus acima de tudo, você o aborrece, como disse naquela passagem sobre o dinheiro. Será que realmente amamos a Deus com todo o nosso ser? Primeiro mandamento do Senhor: amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Será que temos feito isso? Vezes após vezes nós declaramos isso com a nossa boca, mas será que de verdade estamos prontos a renunciar tudo por Cristo? Aleluia. E Cristo, Ele segue dizendo: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Aquele que começa a jornada como discípulo de Cristo, e não para calcular, para refletir o custo de seguir a Cristo como um discípulo, e para no meio do caminho, se assemelha ao sal, que depois de um tempo perde o sabor, não serve para nada, senão para ser lançado fora. Este que começa a seguir a Cristo como um discípulo, e para no meio do caminho, ele perde a sua utilidade para o reino de Deus. Como assim? Olha o que diz na palavra do Senhor, Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você começa a caminhar com Cristo, se você começa a dar tudo para Ele, mas chega um determinado momento que você prefere algo diferente, você prefere a sua família, você prefere o seu emprego, você prefere o seu você prefere os seus projetos, você passa a não ser mais apto para o reino de Deus, porque você lança fora o arado e volta para trás. Por isso que Cristo está nos advertindo: calcule o preço. E se você realmente estiver convencido, esposo, converse com a esposa. Iremos viver uma vida de rejeição, de renúncia total por Cristo? Estamos dispostos, nós dois como um só corpo? Esposa, converse com seu esposo, para que não haja desavença dentro do nosso lar. E então você retorne para Deus e diz: Cristo, não vivo mais eu, Senhor, eu morri contigo lá na cruz, agora eu viverei somente a Ti, Pai. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. Glorifica o Teu nome através da minha vida, e o Senhor te usará poderosamente. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Antes de seguirmos para o próximo versículo, há pessoas que, ao ouvirem essa passagem, ou já ouviram algo parecido sobre o preço para seguir a Cristo Jesus, pode pensar: mas entendi sobre o preço, entendi sobre a renúncia, mas por que eu abriria a mão da minha família, por que eu abriria a mão do meu negócio para servir no reino de Deus? Qual é a vantagem? Se nós não conhecemos o Senhor com intimidade, se nós não conhecemos pela palavra do Senhor, nós não veremos vantagem em fazer isso. Por que eu vou renunciar à minha família? Por que eu vou renunciar ao meu emprego? Eu tenho um bom emprego.
Como o jovem rico, eu sou temente ao Senhor, eu guardo os seus mandamentos, mas o Senhor está te chamando para servir no reino, algo grandioso, algo maravilhoso. Será que estamos dispostos? Qual a vantagem? A palavra do Senhor nos diz em Lucas 18, 28. É a sequência da passagem que fala sobre o jovem rico. E depois de tudo aquilo que foi conversado entre o jovem rico e Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Não está falando de salvação, está falando do reino de Deus. Porque aquele rico, ele teve a oportunidade de seguir a Jesus e ser um discípulo seu. Ele teve a oportunidade de ganhar um tesouro imenso no céu, mas ele não conseguiu renunciar à sua vida. Então, ao ouvir tudo isso, os seus discípulos estavam juntos, e Pedro vai dizer, e disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Você não perde quando você abre mão para servir o reino de Deus, você ganha. Como nós lemos aqui no versículo, na hora das oportunidades, você ganha porque é a Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem vós estão servindo. Não é a qualquer um, é ao Rei do Universo. Você não precisa ficar preocupado: será que eu vou abrir mão da minha família, dos meus pertences, dos meus negócios, e irei quebrar a cara? Não. É a Cristo Jesus quem vocês estão servindo. Quando nós servimos a Cristo, aquilo que o mundo acha que é perda, para nós é ganho. Paulo, ele disse, ele começa a dar o seu currículo, hebreu de hebreus. Ele não era judeu misturado, mas ele era judeu puro. Quanto à lei, ele era fariseu. Fariseu era a elite dos judeus naquela época. Paulo, ele tinha cidadania romana, e na época, para ter cidadania romana, você tinha que ter muito dinheiro. E Paulo, ele tinha muita capacidade intelectual, e ele vai dizer que tudo isso eu considerei como nada, para eu poder ganhar Cristo. Paulo, ele negou a sua vida inteira, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E nós nem chegamos próximo de ser como Paulo. Mas será que assim como ele nós temos essa inclinação de dizer ao Senhor que nós queremos servi-lo por completo, com todo o nosso ser? Aleluia. Então, quando nós abrimos mão das coisas da nossa vida terrena, que faz parte do nosso eu atual, por Cristo, nós não temos perda, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, podem se comparar à glória que há de ser revelada. E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, e o Senhor vai falando sobre o seu reino, sobre a glória que há de vir, sobre a glorificação dos nossos corpos, sobre governarmos com Cristo, e nós olhamos para a nossa vida terrena, mesmo diante a sofrimento e dor, aí nós podemos entender o que Paulo dizia: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo tem para aqueles que servem a Ele, com todo o seu ser, com toda a vontade, renunciando a tudo, e quando nós compreendemos o tamanho deste tesouro, você pode estar sofrendo, você pode estar chorando, você pode estar triste, você pode estar passando por dificuldades e tribulações, mas quando você entende isso, você pode declarar: isso é leve, isso é momentâneo,
e em nada se compara aquilo que Cristo tem para mim naquele grande dia. Isso te dá força, te dá consolo, e você serve a Cristo glorificando todos os dias, independente de como você está, porque você sabe, como nosso irmão Fernando diz, independente do que esteja acontecendo, dos problemas, você sabe que Cristo Jesus está contigo, e é a Ele que te receberá naquele grande dia, e é na direção dEle que nós estamos caminhando. Então você se alegra e o seu espírito fica em paz. Aleluias, glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai terminar dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor quer que nós ouçamos este conselho. Que conselho é? Que existe um preço para ser o seu discípulo. E o preço ele é alto, e o preço ele é caro. O Senhor quer que nós ouçamos, que é necessário nós, como servos de Cristo, parar. Vai no seu quarto, fecha a porta, conversa com a sua esposa, ora junto. Será que realmente temos a capacidade, nós queremos abrir mão de tudo que conquistamos para servir a Cristo? E se você naquele momento não tiver capacidade, ore ao Senhor: Senhor, neste momento eu não consigo abrir mão. O Senhor é teu amigo, o Senhor é o teu Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é o teu companheiro, o Espírito Santo é o teu consolador. Ele não vai te rejeitar, mas Ele vai te ajudar, Ele vai te alimentar, Ele vai te preparar para que você tenha condições de ser um discípulo dEle. Se você tem a vontade de seguir a Cristo, coloque isso diante dEle, e Ele tratará no seu coração. Então você verá o que realmente é servir a Cristo com todo o seu ser, fazendo a vontade dEle, podendo dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluias, aleluia. No seu coração, que você, desde já até o momento que você chegar na sua casa, medite sobre esta palavra, porque ela é extremamente importante para todos nós que cremos em Cristo. Cristo, Ele tem um plano, Ele tem um projeto que está em curso, é o seu reino, que está expandindo neste lugar, que está expandindo na terra, e Ele nos chama para fazer parte. Se você quer fazer parte deste projeto de Cristo, coloque diante dEle, e se alegre naquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Aleluias, louvado seja o teu nome. Coloque-se de pé, por gentileza. Quero fazer uma oração. Pai Santo, Deus amado, oh Jesus Cristo, ó Senhor, Rei do Universo, Tu, ó Senhor, que és soberano, que és o Deus Altíssimo, que estás assentado à direita do Pai, que reina nas regiões celestiais. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, a ouvir da Tua palavra, a comer deste alimento espiritual. Eu oro, Senhor, por esta igreja, eu oro, Senhor, por essas vidas, Pai. Eu não sei como está a situação de cada um, eu não conheço o coração, eu não sei quem é multidão, eu não sei quem é seguidor, eu não sei quem é discípulo, mas eu rogo a Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer aquele que está fraco, aquele que é discípulo do Senhor, dê força, Pai, aquele que está passando por dificuldades, aquele que está passando por tribulações, lembra ele, Senhor, da esperança da glória, lembra ele, Senhor, que o Senhor é com ele, dê força, Pai. Se alguém que é seguidor, Pai, que hoje não consegue renunciar para seguir a Ti como um discípulo, que o Senhor venha lidar e trabalhar no coração. Se há algum prendimento, que o Senhor despreenda, que o Senhor guie essas vidas, Pai, que haja paz e concordância nos lares, Senhor, para seguir a Ti, para entregar a Ti,
Ti, para buscar a Ti, Senhor, para servir no Teu reino que é glorioso, Pai. E se alguém no meio da multidão, que só vem buscando receber de Ti, Pai, coisas terrenas que agradam a si mesmo, que o Senhor se revele a essas pessoas, como o Senhor, Rei do Universo, e que o Senhor venha trazer salvação para essas vidas, Pai. Opera, Senhor, em nosso meio, faça a Tua vontade, Pai. Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de perguntar se há alguém aqui que o Senhor Jesus Cristo se revelou a você. Você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra, e você sentiu Cristo Jesus se revelando a você, e você quer entregar a sua vida para Cristo Jesus. Se há alguém aqui nesta noite, dê um sinal com a mão. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Se você não entregou a vida para Cristo ainda, você ainda está na multidão. Que o Senhor te dê mais uma oportunidade, que Ele tenha misericórdia da sua vida. Aleluia. Vamos para a oração da fé. Tenha fé no Deus Todo-Poderoso. Ele cura sim, como diz o louvor. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais este momento em Tua presença, nos alimentando da Tua palavra, que é pão, que é água, que é vida, que alimenta o nosso ser e cura, Senhor, as feridas da alma, Pai. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que estão no seu lar acompanhando este culto. Que o Senhor continue a falar, que o Senhor continue a revelar, que o Senhor dê entendimento profundo da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, para a vida de cada um, ó Pai. Nós oramos, Senhor, apresentando todos da Tua igreja. Se há algum enfermo neste lugar, que o Senhor venha curar pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor. Se há algum possesso, em nome de Jesus, que seja liberto. Se há algum familiar, Pai, que está longe da Tua presença, assim como o Senhor nos falou na Tua palavra, que o bem que fazemos ao obedecer à Tua vontade atinge os nossos também, alcança os familiares, alcança aqueles que estão longe de Ti, abençoa a Tua igreja, Pai, continue a dar força, continue a usar a cada um que tem se disposto a servir ao Senhor, a servir ao Teu reino. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Estendo as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.